Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosilene Patrícia e vou ministrar hoje a aula para vocês de História com os temas Os libertos no Brasil no início do século XX, o Brasil no quadro do capitalismo ocidental no século XX, tá bom? E nós vamos analisar as diferentes formas de sobrevivência dos libertos e relacionar também a cidadania e a exclusão social na Primeira República, mudanças socioeconômicas no Brasil republicano, movimentos sociais e urbanos na Primeira República, tá? Nós sabemos que as vestígios e a aceleração do tempo, essa série sem dúvida é a sensação mais forte experimentada pelos homens e mulheres que viviam ou circulavam pelas ruas no Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Ainda que de forma menos contundente, os mesmos sentimentos estariam presentes nas principais cidades brasileiras. Quais são elas? Que tal? Começamos com a cidade capital, que crescia como nunca, tornavam complexas suas funções e recebiam levas de imigrantes europeus que atravessavam o Atlântico em busca de sonhos de fazer América. Tudo parecia mudar um ritmo alucinante, a política e a vida cotidiana, as ideias e as práticas sociais, a vida dentro das casas e os que viviam nas ruas. Em um tempo que parecia transcorrer tão lentamente que sua marcha inexorável mal era percebida. Assim, nas fazendas, nas vilas do interior, nos sertões do país, essa mesma virada do século percebida. Ali nada parecia romper uma rotina secular. Firmemente alicerçada no privilégio, no arbítrio, na lógica do favor, na inviolabilidade da vontade senhorial dos coronéis e nas rígidas hierarquias assentadas sobre a propriedade, a violência e o medo. A transição do modelo de produção escravocrata para o formato de trabalho assalariado revelou um cenário marcado por uma série de opressão em relação aos operários, formadas de controles e obstáculos à sua organização. Ao lado das antigas relações paternalistas, da visão negativa do trabalho braçal e das rivalidades étnicas da nacionalidade. Novas ondas brigatórias aumentavam a competição pelo emprego e a demanda por moradia no Rio de Janeiro, que se modernizava. Podemos acrescentar ainda que a imposição de normas de condutas e valores burgueses interferindo no espaço do lazer, nas relações familiares e até mesmo amorosa do trabalhador. As contradições existentes no espaço urbano e rural demonstravam como foi complexo o universo brasileiro nos primeiros anos do século XX. A perpetuação de uma elite rural no controle da máquina pública convivia com uma classe média urbana emergente e desejosa de mudanças políticas e sociais. Fruto da sensibilidade em relação às transformações do mundo ao redor. Assim, a República Oligárquica, maior porção de período da história política brasileira, se inicia com a hegemonia dos coronéis e seus latifundiários, mas se encerra com uma perspectiva urbana construída por uma elite seduzida pelas novidades da cidade. A implantação de uma dinâmica capitalista desde o final do século XIX, materializada nas atividades associadas e exportação de café, como casas bancárias, estrada de ferro,
bolsa de valores e etc. Vão se consolidando com uma base produtiva. Isso faz com que parte da oligarquia agrária se transformasse numa florescente burguesia, estabelecendo novas relações sociais e mudando desde as características do mercado de trabalho até o funcionamento do Estado. Também o negro cativo e posteriormente liberto, de acordo com essa nova perspectiva econômica, se tornava uma peça obsoleta. É isso mesmo. No contexto da Primeira República, os ex-escravizados, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados da República. Como foi, complicado esse momento. O aumento de números de desocupados, trabalhadores temporários, mendigos, crianças abandonadas nas ruas, redundada também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior espaço dedicado ao tema das páginas dos jornais. Como salientava Floresta Fernandes, a preocupação pelo destino dos escravizados se mantiveram em foco enquanto se ligou a ele o futuro da lavoura. Ela aparece nos vários projetos que visam regular legalmente a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea. É como todos já conhecem. Com a abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores se voltam especialmente para seus próprios interesses. A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser material política. Era fatal que isso sucedesse. A nova situação levou os libertos a procurarem melhores alternativas para a sobrevivência. As migrações foram uma delas. Muitos escravizados, ex-escravizados, acabaram abandonando as fazendas e mudaram-se para outras, ou então foram para a cidade. Essas migrações aconteceram por múltiplos fatores, para distanciar-se dos locais em que foram escravizados, para encontrar parentes ou para procurar melhores oportunidades de salários. Para além dos efeitos, da Lei Áurea, trabalhadores rurais do Brasil ainda vivem atualmente sob a ameaça do cativeiro. Mudaram-se os rótulos, ficaram as garrafas. Marx afirmava que o morto se apodera do vivo. Com base nas permanências da escravidão, sobre outras formas, constata-se que não são apenas as velhas formas que inserem nas novas, mas as novas recorrem às velhas sempre que possível. É importante destacar que os movimentos sociais foram importantes instrumentos da resistência a essa exclusão social. Reflexo de uma estrutura social caracterizada pela concentração de renda e pela injustiça. Esses movimentos desafiaram as autoridades, deixando claro que os grupos sociais brasileiros não podiam ser reconhecidos pela passividade e pelo conformismo. Muito pelo contrário. O dinamismo dos movimentos, vazios dos seus projetos ideológicos, mais disposto a se oporem à ordem estabelecida, foi o início, claro, da dinâmica social do período. Movimentos operatórios e sindicais, no teatro, na educação,
função de escola para negros, em associações carnavalescas, na música e no futebol. E perspectivável a ideia de resistência. Todos esses setores lutaram contra a discriminação e o preconceito. Bem, como por exemplo na proibição governamental da inclusão de jogadores negros na seleção nacional em 1920 e na tentativa de impedir a viagem a Paris do grupo musical 8 Batutas, liberados por Pixinguinha em 1922. À frente da Negra Brasileira, FNB, associada que existiu de 1931 a 1937. Mobilizou milhares de negros e negras a lutarem por seus direitos, especialmente quanto ao acesso à educação. Tá? Diante de tudo isso, que nós vimos aqui, nós vimos também o fim da escravidão, que foi migrações e imigrações. A aurora do regime republicano dava-se em meio a transformações demográficas e sociais, que libertavam populações e franqueavam novos destinos geográficos às esperanças da sobrevivência de muitos velhos e novos brasileiros. Mutações difíceis, todavia. As grandes cidades surgiam no horizonte como o espaço das novas possibilidades de vida, do esquecimento, das mazelas do campo, da memória cativeiro, novos habitantes vindo das antigas senzalas e casebres do interior do país ou dos portos estrangeiros. Somavam-se os antigos escravos, forros e brancos, pobres e brancos, que já inchavam as cidades imperiais. E junto a eles aprenderiam a sobreviver, nas instabilidades que marcariam suas vidas, também em seu novo habitat. Movimentar-se, todos eles, para as ruas alvoroçadas em busca de emprego e de teto baratos para abrigar-se, num deslocamento contínuo que fundiam vivências, experiências, tensões, e a falta de espaço. Bem, em todo o país, a lei de 13 de maio de 1988 libertou poucos negros em relação à população da cor. A maioria já havia conquistado a alforria em 1988, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1988 não pode ser mensurada apenas em terrenos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras, Nós, nos anos imediatos anteriores à abolição, a população do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos bem menos numerosos que antes e os africanos mais aculturados, certamente não se distinguia muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos, livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Bem, então só para a gente fixar um pouquinho, eu vou revisar com vocês sobre o Brasil, Os libertos no Brasil. Quando se fala assim, a nova situação levou os libertos a procurarem melhores alternativas para a sobrevivência. Tá? Eu quero que vocês pesquisem
para mim, né, fazer um resumo sobre sugestões, né, o cotidiano dos trabalhadores, como foi, né, sobre também após a abolição, né, como que ficou também, porque antes todos nós já sabemos, né, e o fim da escravidão, né, e as migrações e imigrações, tá? Segundo o texto, quem eram os novos habitantes das cidades e o que eles procuravam? E também analisar os trechos Esperança de sobrevivência de muitos dos velhos e novos brasileiros associados à situação da população negra no Brasil no século XX. Então é isso aí, vocês vão fazer uma pesquisa sobre todas essas questõezinhas aí no final, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela participação, né? E fiquem com Deus e até a próxima aula.